Eu enfrento essa esquerda identitária. E, na minha opinião, sim, a Erika Hilton, ela é um homem. Deputado, quando o senhor fala, né, que fica feliz, inclusive, quando escuta que vocês são agressivos, incisivos, enfim, me preocupa a linha tênue disso com alimentar discursos de ódio. E hoje a gente vê, por exemplo, existe, é claro, um apelo a endurecimento de penas. Inclusive, a gente vive, né, casos sérios de feminicídios, violência contra a mulher crescendo absurdamente, o tráfico de drogas também dominando aí quase todas as regiões do país. E aí, de um lado, existe esse apelo, esse pedido da população de endurecimento de penas, enfim, de vocês endurecerem mesmo o discurso nisso. Mas será que a gente deixa, quando a gente foca nisso, a gente deixa de olhar, por exemplo, para a raiz do problema, né? Voltar mesmo para a educação desses meninos e dessas meninas. Aonde é que o tráfico domina? Quem é que cuida? Quem é que educa? O discurso de ódio que chega para essas pessoas, né? Em escolas nobres também. Classe média, classe alta, como é que esse discurso, essa agressividade, enfim, essa forma incisiva de se colocar em alguns assuntos pode repercutir em alguns nichos? Você me entende? Eu me preocupo quando você me queria que você definisse, antes de eu responder, o que é discurso de ódio na segurança pública. Não é na segurança pública, é discurso de ódio contra grupos específicos. Quando você, por exemplo, quando a gente vê um combate a uma opinião contra a deputada Erika Hilton na Comissão da Mulher, eu acho super válido, é uma opinião. Mas quando você vê, por exemplo, que existe uma luta contra a transfobia, e aí você, na sua opinião, chama a deputada Erika Hilton de homem, você entenda, não deputado federal Kim Kataguiri, você, indivíduo qualquer, chama de homem, para mim é alimentar um ódio contra o nicho específico. Não é contra a segurança pública, não. Não é contra a segurança pública, não. A minha preocupação é geral, é sobre temas diversos, inclusive sobre esses grupos, que a gente sabe qual eu estou falando, né? Grupos de mulheres, grupos gays, grupos de pessoas trans, grupo de pessoas negras. Essa é a minha preocupação. Começou falando sobre discurso incisivo e agressivo na segurança pública. Aí agora você está passando para o outro lado. Então, não, entendi não, então eu entendi errado. Não, então eu entendi errado. Entendi. O seu endurecimento, a sua forma agressiva e incisiva é mais em relação à segurança pública. Não, é em relação à segurança pública, mas também é contra um discurso identitário, né? Que é muito diferente você combater um discurso identitário, que é irracional. Porque, veja, o que a esquerda pós-moderna coloca, né? Que deixou de se preocupar com o material, que é a esquerda marxista clássica, que se preocupa com a infraestrutura, ou seja, as relações materiais de opressão, né, o chão de fábrica, a origem, né, de fato, da esquerda marxista, e passa a ser uma esquerda identitária que... O wokeismo, né? A cultura woke, como falam. É o wokeismo, isso. Perfeito. De maneira mais popular. Mas a partir do momento que você trabalha o identitarismo, que é uma construção de uma esquerda rica, geralmente de herdeiros, e a gente vê muito isso nas votações aqui em São Paulo, né? Quem vota mais no PSOL, que tem um discurso menos material e mais identitário, né? São os mais ricos e mais escolarizados. Mesmo no Rio de Janeiro, né? Aqui quem vota mais no PSOL é Pinheiros, é a Vila Madalena, da mesma coisa no Rio de Janeiro, o Leblon, a Barra, e por aí vai. Então, o primeiro ponto é o seguinte, esse discurso é absolutamente descolado da realidade. Né? A população mais pobre tem necessidades materiais muito mais rápidas do que pensar em lugar de fala ou interseccionalidade, que é para saber quantas minorias a pessoa acumula dentro de si, se ela é negra, se ela é mulher, se ela é trans e qual minoria que tem prioridade dentro desse ranking de minorias, que é uma construção acadêmica de quem tem muito tempo e muito dinheiro e pouca preocupação em pagar boleto. Eu enfrento essa esquerda identitária e, na minha opinião, sim, a Erika Hilton, ela é um homem. E ela tem o direito de existir, e ela tem o direito de se comportar, e ela tem o direito de, se quiser fazer cirurgia de transição de sexo, ela tem o direito de se vestir da maneira como ela se bem entender, ela tem a maneira de se definir como bem entender, sem sofrer nenhum tipo de ataque, de ser atacada na rua, de ser morta, de ser agredida. Zero, defenda sua completa integridade física.
Agora, isso não significa imunidade a críticas, né? Ela chamou mulheres cis de imbecis, sugeriu que elas latem, né? Ela sim destilou ódio na primeira posição de alguma relevância que ela ocupa dentro da Câmara dos Deputados, que ela passa a ser foco, ela reage dessa maneira, ela sim promove discursos de ódio. Agora, os 74% de brasileiros, e principalmente brasileiras, que não se sentem representados pela Erika Hilton na Comissão da Mulher, pelo fato dela não ser uma mulher biológica, isso não é ódio. Isso é uma questão de representatividade. Isso é uma questão de mulheres que estão olhando para a Erika Hilton e não estão enxergando os seus problemas lá. Né? Eu vi vários vídeos de mulheres falando sobre questões como violência obstétrica, como o problema de câncer de útero, como o problema de câncer de mama, e por aí vai. E elas gostariam de ver representados numa mulher falando sobre isso na presidência da Comissão da Mulher. Né? Então, eu não acho que isso seja discurso de ódio de nenhuma maneira. E outro ponto, você falou em questão da segurança, na raiz do problema a educação. Veja, o Brasil é um catástrofe na educação, mas existem países que, vamos lá, 50 países estão abaixo do Brasil no PISA, né, no exame médico, e que possuem mais segurança do que a gente. Então, a segurança pública passa um pouco por educação, mas é mito falar que é a educação que resolve o problema da segurança pública, ou a desigualdade social, que é a principal questão da segurança pública. Países muito mais pobres do que o Brasil têm um nível de segurança maior. Então, primeiro é uma questão de lei e ordem. É primeiro o criminoso saber que dá certeza da punição, que a punição vai ser dura, que ele não vai sair da delegacia antes da vítima, que ele pode, inclusive, sofrer uma prisão perpétua. Para estuprador, inclusive, eu defendo que tem a castração física, não química. Certeza da punição e punição dura, é isso que garante segurança. Né? A educação é fundamental para resolver outros problemas. A saúde é fundamental para resolver outros problemas. O desenvolvimento econômico é importante para resolver outros problemas. O problema da segurança é lei e ordem. Deputado, vamos falar um pouquinho de Banco Master agora, né? Inclusive, o senhor mencionou, né? O senhor era do União Brasil até pouco tempo atrás, né? Partido de ACM Neto e de Antônio Rueda, que são dois nomes aí fartamente mencionados nas investigações do Banco Master, né? Como é que o senhor está vendo toda essa situação? O senhor, como parlamentar, tomou alguma atitude em relação a esse caso? Bom, eu sou o parlamentar, né? O deputado na Câmara dos Deputados que mais fala sobre o Banco Master, que mais denuncia, que mais se mobilizou para que tenha investigações em relação a esse assunto, né? E aqui na política baiana, a gente sabe, né, que o Augusto Lima é um amigo muito próximo, né, e foi beneficiado, né, por atos administrativos do Rui Costa, do Jacques Wagner. A gente sabe também, você falou aí do União Brasil, que o Antônio Rueda também tinha uma relação muito próxima com pessoas muito fortemente ligadas ali ao Banco Master, né? É amigo de Ciro Nogueira, que é amigo, por sua vez, pessoal do Vorcaro, que nós vimos na quebra de sigilo, né? O Ciro publicamente disse, não, é um cara que eu conheço. Aí o Vorcaro, na quebra de sigilo, descreve o Ciro como um amigo da vida, né? Como uma das pessoas mais especiais da vida dele, escreve tantas e tantas vezes que ele esteve pessoalmente com ele. Então, o escândalo do Banco Master, ele pega bolsonarista, pega centrão, pega petistas. Por isso, não à toa que o MBL é um dos grupos que tem independência para falar sobre, né? Lula não pode falar sobre casos de Banco Master, porque ele próprio recebeu o Vorcaro e chamou o Banqueiro Central para servir cafezinho para o Vorcaro, chamou o ministro de Minas e Energia para atender os negócios do Vorcaro. Deputado, mas sai da reunião, dentro do União Brasil, deputado, dentro do União Brasil, que era o seu partido, né, o senhor internamente, o senhor questionou, porque o ACM Neto recebeu 3,6 milhões, tanto do Banco Master quanto de um fundo, né, ligado à REAG, né, e o Antônio Rueda também recebeu, né? O senhor era do União Brasil. Dentro do União Brasil, o senhor se revoltou questionou? Como é que foi essa sua atuação dentro do partido? Não, veja, eu não tenho nenhuma atuação dentro do partido. No União Brasil, eu sempre fui absolutamente independente, né? Não existe nada que eu fazia dentro do partido. O que seria que eu fizesse dentro do partido? Eu sempre fui independente, seu partido. Eu denunciei escândalo de todos os lados, entende? Dentro do União Brasil, eu denunciava pessoas do União Brasil. Né? Então, assim, agora, partidariamente,
o que eu poderia fazer? Representá-los no Conselho de Ética do partido, que estão comandados por eles? Assim, então é o que eu coloquei para você. Eu tenho independência para falar de doação de ACM Neto, a relação de Rui, a Jacques Wagner, a Rui Costa, a Flávio Bolsonaro, a Tarcísio de Freitas. Não preciso com ninguém, porque não tenho peso com ninguém. Dentro do União Brasil, eu votava contra a União Brasil, discursava contra a União Brasil e tinha independência para isso. E não tinha nenhum espaço dentro do partido para manter minha independência. Não tinha nenhum cargo dentro do partido, não tinha nenhuma influência em relação a diretórios. Pelo contrário, quando eu quis ser candidato a prefeito, o partido não quis, não deixou. Justamente por causa da minha posição de independência, que nunca me deu poder nenhum dentro do partido, e eu nunca fiz questão de ter o poder dentro do partido, porque o partido não representava as minhas ideias, mesmo porque a União Brasil não tem ideias. Mas por que então você se filiou à União Brasil? Não, eu estava afiliado ao DEM, Sim. Que era o partido que tinha o impeachment dentro da Câmara dos Deputados, um processo que eu participei ativamente. Depois teve a fusão do DEM com o PSL e eu me mantive porque era um partido que garantia minha independência. Então a maioria esmagadora dos partidos do Brasil são cartórios. Eu precisava de um cartório para disputar a eleição. Ponto. Gostou do conteúdo? Deixa o seu like e se inscreve para fortalecer o canal. Até o próximo vídeo.